Terceira série, meus amigos e amigas, bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos mais uma aula de comércio aí, é a terceira parte sobre o comércio mundial. Começamos lá numa introdução sobre o comércio, fizemos os principais parâmetros. Na live de ontem, vocês viram um pouquinho sobre a divisão internacional do trabalho, ou seja, sobre a vocação, a especialização, né, produtiva e comercial de cada país no comércio mundial, né? A divisão internacional, inclusive, ela pode levar aí, ela pode dar a entender, né, que demonstra a origem do desenvolvimento e do subdesenvolvimento das nações, né, dos países aí do mundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema OMC, tá? O sistema aí, Organização Mundial do Comércio, tranquilo? Mas antes, como de praxe, gosto sempre de lembrar no início da aula, para vocês não esquecerem da lista de presença. O link encontra-se aí na descrição deste vídeo. Não esqueçam disso, ok? As dúvidas vocês já sabem, todos os canais, todos os procedimentos, caso queiram aí hablar comigo, beleza? Então vamos lá. Vamos passar aqui essa tela que não está passando, não sei porquê. Bom, hoje vai ser uma aula um pouquinho voltada para a história, tá? Existem dois tipos de comércio mundial, tá? Então eu posso pensar que existem dois tipos de comércio mundial. Comércio mundial. Em suma, o comércio mundial ele pode acontecer de forma multilateral, tá? Ou seja, um comércio que é multilateral quer dizer que ele é fora dos blocos econômicos. Ok? Quando esse comércio ele é multilateral, ou seja, fora dos blocos econômicos, ele é o tipo de comércio que nós chamamos de sistema OMC. Ok? Quando o comércio, então, mundial, ele é regionalizado, ele acontece, então, entre países de um mesmo bloco. Ok? Econômico, pelo amor de Deus. Então, nós vamos hoje focar no comércio multilateral. Ok? No comércio mundial multilateral. O comércio regionalizado, que vai ser a formação dos blocos econômicos, o grau de integração entre eles, é pauta de uma outra aula, né? Que nós vamos até dividir também para não ficar muito longo. Então hoje nós vamos focar nesta formação, neste tipo de comércio regulamentado aí pela Organização Mundial do Comércio, que acontece fora dos blocos econômicos, ou seja, as regras vão se dar fora dessa questão regional, ok? Eu preciso entender que a OMC, Organização Mundial do Comércio, eu tenho que tomar bastante cuidado e atenção, porque toda hora eu estou falando Organização Mundial da Saúde, não sei porquê, deve ser de tanto eu escutar essa porcaria na televisão aí, por causa desse negócio da pandemia, do vírus, toda hora eu estou falando errado, então vocês já me desculpem, tá? Então a OMC, a Organização Mundial do Comércio, é uma instituição muito nova, tá? Partindo do pressuposto, nós falamos lá que o comércio
É algo que vem lá do homem pré-histórico, né? Lá desde o Neolítico. A OMC é uma coisa muito nova, tá? Ela foi criada aí em 1995. Nós vamos falar sobre a história dela, vamos entender todo o contexto, tá? E então é uma coisa muito nova, um órgão que vai regulamentar o comércio, considerando o tempo de existência do próprio comércio. Tá? Então você já tem que pensar sobre isso. E pensando sobre esse tempo, aí sim eu começo a fazer uma breve análise histórica aqui para entender o que levou, os antecedentes que levaram à criação da OMC. Tá? Então nós temos que pensar que em 1929, olha aí as notícias, as imagens, vocês sabem muito bem isso. Em 1929 nós tivemos aí a tão famosa quebra da Bolsa de Nova York, né? E esta quebra, meus amigos, ela está associada, tá, ao final aí, né? Está associada após aí ao final da Primeira Guerra Mundial, num contexto que os Estados Unidos da América, eles emergiram aí claramente do pós-Primeira Guerra como uma grande potência econômica. E nesse pós-Primeira Guerra, eles passaram a auxiliar os países europeus que estavam arrasados aí com o fim da guerra. Olha que interessante. Nesse contexto, houve uma grande euforia no mercado e com a população americana, né, aquele orgulho de ver o seu país, de ver a sua nação se tornar uma grande potência no mundo. Nesse processo, então, eu posso dizer, nos Estados Unidos, que houve um crescimento muito grande, acompanhado dessa euforia, né, das indústrias. Tá? As indústrias americanas começaram a crescer demais, elas se tornaram muito fortes, tá bom? E esse crescimento, obviamente, levou a um comércio muito grande, o que? Das ações dessas empresas nas bolsas de valores. As indústrias começaram a crescer, as suas ações nas bolsas de valores começaram a crescer. Começaram a crescer porque os Estados Unidos emergiram no pós-Primeira Guerra como uma potência, né? Uma potência porque eles começaram a financiar, eles tinham grana para reconstruir a Europa que estava arrasada lá pela guerra, ok? Resultado disso, essas empresas, né, então, muito alimentadas aí por grandes investimentos, estavam produzindo como nunca. Essas empresas aí com alto investimento estavam produzindo cada vez mais, sobretudo aí pelo sistema que havia na época. Vocês já estudaram isso e este ano também vamos estudar um pouco sobre isso, o sistema de produção que estava implantado, que era o Fordismo, né, que ajudou muito aí na questão da produção em massa. Dessa forma, houve uma superprodução industrial aí nesses anos 20, aí, nessa década de 20, né? E elas acabaram levando, então, o mercado americano, o mercado mundial, a uma excessiva quantidade de produtos. Começou-se a produzir demais, uma euforia muito grande, com muito investimento, com muita grana, vamos produzir. Ah, o sistema Fordismo é ótimo para produzir? Vamos produzir. O problema é que os salários dos trabalhadores não acompanharam aí, eles não estavam acompanhando, eles não aumentaram na mesma velocidade que a produção. Isso vai ter um problema, vocês já devem saber. Chegou um momento em que existiu uma grande oferta de produtos e uma baixa demanda por esses produtos. Consequência, resultado é que começou a sobrar produtos. E como consequência dessa sobra do produto, né, nós tivemos aí a quebra da Bolsa de Nova York. Foi um excesso de produtos, não tinha quem consumir, né? E com isso não tinha quem consumir, as empresas começaram a quebrar, a parar de produzir, né?
e a parar de produzir, elas vão ter que começar a demitir os funcionários, entra-se por um processo de recessão econômica, aquela coisa toda que eu não preciso detalhar mais, que vocês sabem tão bem quanto eu. Então, consequência disso, queda na produção, né? Quer ver outra consequência? Aumento do desemprego. E aí, para tentar sair desta crise, né, e lembrando que a Bolsa de Nova York, nesta época, era a principal bolsa do mundo, já que os Estados Unidos emergia aí como a grande potência do mundo. E a Europa estava detonada, né? Os Estados Unidos estava reconstruindo ela. Então, a Bolsa de Nova York, no qual operava aí as principais ações, né, se ela quebrou, o mundo junto com ela foi para o saco. E para tentar sair desta crise, a reação dos países foi a elevação do seu protecionismo ou dos seus protecionismos comerciais. Ou seja, os países, eles começavam a se fechar aos produtos importados. Eu tinha que proteger o meu mercado aqui, né? Já estava tudo quebrado, então eu tinha que valorizar o que eu tinha de interno. Lembrando, né, ou para aqueles que não sabem, que protecionismo, toda vez que um país ele adota, né, ou ele faz o protecionismo comercial, isto é um mecanismo, né, visando reduzir as importações. Porque quando ele reduz as importações, né, de produtos, ele acaba protegendo, né, de certa forma, os empregos e a produção local. Né? É como se o Brasil, por exemplo, um exemplo tosco aqui que eu vou dar, né, ele vai adotar aqui o protecionismo em relação a, por exemplo, os celulares chineses, né? Vamos partindo do pressuposto que o Brasil fabricasse celulares, né? Então, ele vai fazer o protecionismo disso, evitando com que os celulares chineses entrem aqui no Brasil num preço mais barato, né? E de forma que a gente consiga produzir nacionalmente e manter o emprego, né? Algumas formas de protecionismo que existem no mundo aí, vocês devem saber, já devem estar cansados de escutar aí na mídia, né? Barreiras sanitárias, né? Alguns produtos, e aí é uma forma até boa, né, de protecionismo. Alguns produtos são proibidos de entrar em alguns países, né, com risco aí de alguma doença, com risco aí de algum vírus, né, que pode ser passado, esse tipo de coisa. Com alguma contaminação. Existem aí os protecionismos chamados de tarifas aduaneiras, que são aquelas no qual são cobrados impostos de entradas daquele produto, sabe? Para entrar um determinado produto no país, cobra-se um determinado imposto sobre ele. Quem já viajou para fora aí sabe muito bem, né? Quando vai voltar aqui para o Brasil, trazendo muamba, né? Trazendo as coisinhas aí. Existem também uma outra forma de protecionismo, que são os subsídios. Esse nós vamos falar um pouquinho mais para o final dessa aula também. Os subsídios, né, a grosso modo, são dinheiros, né, que são dinheiro aí que são oferecidos pelos governos a produtores, né, esse tipo de coisa, de forma a custear a produção. Ok? Então, isso é uma forma de proteger o seu mercado. Ora, isso é uma coisa muito criticada aí no comércio mundial, porque os países desenvolvidos fazem muito isso. O governo, que tem, né, grana, ele vai custear parte da produção, por exemplo, de grãos, de cereais, né, os produtores rurais, por exemplo. E aí faz com que o produto, ao final, fique mais barato. E aí, como que um país subdesenvolvido que não tem grana, como que ele vai concorrer com esse país, né? E aí nós vamos discutir isso um pouco. Então, isso é uma forma de protecionismo, tá? Existem também cotas de importação, que é uma forma de importação. Por exemplo, eu vou importar, o Brasil aceita importar essa calculadora lá da China, né? Mas eu aceito importar só 100 dessa calculadora aqui, tá? Não vou comprar mais que isso. É uma forma de proteger. Por quê? Eu importo 100 porque eu quero fabricar 300 calculadoras aqui no mercado nacional. Ok?
Entendeu? Então, nós falamos lá, né, que voltando um pouquinho da questão do protecionismo, como consequência da quebra, né, da Bolsa de Nova York, nós tivemos queda na produção e aumento do desemprego. E para tentar sair dessa crise, para poder tentar diminuir essa queda da produção e o aumento do desemprego, os países aí, né, como reação, eles aumentaram, eles elevaram a taxa aí, os seus protecionismos comerciais. E esses protecionismos alinhados aí a essa queda na produção, olha aí, ó, década de 30, né, surgindo aí, alinhados aí a essa queda da produção, esse aumento do desemprego, né? Os países adotando esse protecionismo, a população sem emprego, sem grana, vivendo na miséria, criou uma série de insatisfações populares aí que levou, inclusive, ao crescimento na década de 30 aí na Europa. Vocês sabem disso na história do nazifascismo. E neste contexto, né, que de 1939 a 1945 nós tivemos aí a Segunda Guerra Mundial, né? Vocês sabem aí, os aliados contra o eixo, né? O eixo aí liderado pelo aquele louquinho do bigodinho lá, o Adolf Hitler. Ok, de 1939 até 1941, mais ou menos aí, a guerra estava sendo vencida pelo eixo, pelos nazistas. A partir de 41, né, até 43 mais ou menos, a guerra estava equilibrada entre eixos e aliados. Mas em 1944, já estava decidido quem ia ganhar a guerra. Já se discutia, inclusive, que os aliados iriam ganhar a guerra. O Hitler já estava assim, com um verdadeiro, abre aspas, e desculpa a expressão, pé na bunda. Já sabia-se que a Alemanha iria perder a guerra. Tanto é que em 1944, né, a certeza era tanta da derrota da Alemanha que os países, né, reuniram, olha só, numa cidade dos Estados Unidos, né, essa cidade aí chamada Bretton Woods, e eles fizeram uma conferência, essa conferência que está ao lado aí de vocês, ó. Cadê minha canetinha? A conferência de Bretton Woods em 1944. Percebam, olha só, antes da guerra terminar, tamanha era a certeza, né? Reuniram aí 44 países, tá? 44 países aí, aliados, né, do mundo aí, os aliados da questão contra a Alemanha nazista, aquela coisa, e eles tinham como objetivo nessa conferência de Bretton Woods, né, estabelecer uma nova ordem econômica que vigoraria, olha só como é que eles tinham certeza, depois da Segunda Guerra Mundial. Assim que ela terminasse, eles já iriam estabelecer esta nova ordem econômica do mundo. Ou seja, havia o objetivo nessa conferência de Bretton Woods de tentar organizar o mundo já do ponto de vista econômico. Tamanha era a certeza que eles tinham de vencer a guerra. Tá? Eles queriam com isso, com essa conferência de Bretton Woods, é importante nós dizermos aqui, minimizar ou evitar, né? Evitar talvez não, né? Mas eles queriam minimizar que nós tivéssemos uma nova crise econômica tão avassaladora como a quebra da Bolsa de Nova York, que veio lá do pós-Primeira Guerra Mundial, né, que eu falei com vocês, lembra? Fizemos o histórico. E nesse contexto, nessa conferência de Bretton Woods, né, foi criado aí o Sistema Financeiro Internacional. Eu vou colocar aqui, cadê minha caneta? Foi criado aí o Sistema Financeiro Internacional. Pessoal, o Sistema Financeiro Internacional, é importante nós dizermos, né, criado na Conferência de Bretton Woods em 1944, ele tinha como premissa, né, tentar
regulamentar a economia mundial. Ok? Desculpem. E esse sistema, né, para tentar regulamentar a economia mundial, esse sistema financeiro internacional, ele seria baseado em um tripé. Né? Ele seria baseado no... Cadê a caneta, gente? No FMI, que vocês estão vendo o símbolo aí, no Fundo Monetário Internacional. Esse Fundo Monetário Internacional, ele teria como objetivo salvar países de crises econômicas. Então, o tripé do sistema financeiro internacional, ele teria este banco para fazer empréstimos, né, para salvar países de crises econômicas. Ele seria apoiado também no BIRD, que também hoje é conhecido como Banco Mundial, tá? Ele mudou o nome dele. O BIRD aqui era o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, tá? É o Banco Mundial hoje, tá? Ele é conhecido como Banco Mundial. Opa, desculpa. Sua função aí, o Banco Mundial, é diferente do FMI, tá? O Banco Mundial, sua função é emprestar dinheiro, também, como o FMI, mas para outro fim. Qual fim? Projetos de desenvolvimento. Um país quer construir uma hidrelétrica, por exemplo, quer construir uma ferrovia, ele recorre ao Banco Mundial. Um país está em crise econômica, ele recorre ao FMI, ok? Mas, como eu falei com vocês que esse sistema financeiro internacional seria baseado em um tripé, faltava aqui um outro órgão. Então eles deixaram assim, ó, bom, a guerra ainda não terminou, vamos esperar a guerra terminar, mas nós vamos deixar uma sugestão de criar então uma terceira instituição, um terceiro órgão que vai o quê? Ser o órgão de regulamentar, portanto, o comércio mundial. Ok? Então, percebam que em 1944, na Conferência de Bretton Woods, eles criaram um tripé para a economia mundial. Nós temos um banco para crises econômicas, um banco para reconstrução e, quando a guerra terminar, nós precisamos de um banco para regulamentar o comércio, já que o mundo pós-guerra, o comércio vai se intensificar. Então, nós precisamos de alguém para regulamentar isso. Então, já fica a dica aí, já fica a sugestão para a gente criar um órgão, beleza? Vamos criar isso, mas vamos esperar a guerra terminar. Vamos esperar algumas pessoas terminarem de morrer e depois, né, a gente cria este órgão, ok? E neste contexto, em 1947, olha aqui, 1947, né, um conjunto de regras simples, mais básicas, iniciais, eles criaram o GATT. O GATT, traduzindo aí para o português, é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Acordo Geral de Tarifas e Comércios. Ok? Ou seja, em 1947, acabou a guerra, né? Em 1945, lembra da sugestão que eu falei com vocês? Eles criaram aí, eles deram início a um processo de regulamentação do comércio mundial, tentando ou tendo como missão reduzir os protecionismos, né? Os protecionismos que vinham desde lá da crise de 29. Ok? Tranquilo? Esse GATT aí, ele regulamentou o comércio durante muitos anos, durante muito tempo.
tá? Só que nós tivemos um evento no mundo, e eu já discuti com vocês, que mudou toda a estrutura de comércio do mundo. A própria estrutura a relação entre, ou a interdependência entre os países, fez com que o GATT, né, tivesse que se reestruturar. E ele se reestruturou na sua reunião. As reuniões do GATT eram chamadas de rodadas, até hoje, né? Mas nós vamos ver já isso. Na rodada do Uruguai, o GATT ele terminou a rodada do Uruguai falando assim, poxa, nós vamos ter que arrumar esse trem aí, só o GATT, só essas regras simples não vai dar mais. Por quê? Nos anos 90, nós tivemos aí uma nova ordem mundial. Já discuti isso com vocês. Por quê? Nós tivemos lá o desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E na nova ordem mundial, nós tivemos aí um novo processo no mundo chamado de globalização. Com a globalização, também já discutimos isso, houve um crescimento do comércio mundial. Verdade? Já discutimos isso. Houve um crescimento do comércio mundial. Ora, o comércio cresceu tanto que eu não poderia ter mais regras simples como o GATT tinha, né, de comércio. Eu precisava, a partir de agora, de regras formais para o comércio. Ok? E a partir, então, dessa demanda por criação de regras formais, que surge, então, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que tem como princípio regulamentar o comércio mundial. Ok? Ela tem como princípio, lembra lá da crise de 29? Eliminar ou reduzir os protecionismos. Ela tem como princípio julgar controvérsias entre os países membros. Legal? Desde a sua criação, pessoal, cadê minha caneta? Desde a sua criação, né? A sua criação aí, a OMC foi em 1995, ok? Ela foi criada de fato. Lembra-se lá da década de 90, né? Começou o processo de globalização, não deu mais para o GATT funcionar, exigia-se regras mais elaboradas. Em 95 surgiu a OMC. Então, desde a sua criação, ocorreram 11 grandes reuniões, que são chamadas de rodadas. Tá? Sendo essas rodadas duas muito famosas, duas muito importantes que vocês têm que saber. A rodada de 1999, tá? Que é a famosa rodada de Seattle. Tá? Essa rodada de Seattle ela ficou famosa porque ela foi um grande fracasso. Ela foi um grande fracasso devido a protestos. Porque desde a criação da OMC, ela vivia sobre fortes protestos
de ambientalistas, de sindicalistas, que ela protegia apenas os países ricos, os países desenvolvidos, que ela beneficiava apenas o comércio dos países que não se importavam com questões ambientais, que não se importavam com questões que já surgiam aí, desde lá daquela questão de 97, protocolo de Kyoto, né? Com questões do aquecimento global. Então ela foi um tremendo fracasso, porque foram manifestações em cima de manifestações, não deixaram as pessoas se reunirem. Então você precisa saber que desde a sua criação da OMC, ela teve 11 grandes rodadas, 11 grandes reuniões. Em 1999, ela teve a rodada de Seattle, que ficou marcada por um grande fracasso, sobretudo, né, pela presença dos ambientalistas, dos sindicalistas, que, né, os protestos não deixaram que ela funcionasse. Não ocorreu, tá? Inclusive, vocês podem ter um filme que conta sobre isso, chamado A Batalha de Seattle, né? Vocês podem assistir, que é um filme top, que conta os eventos que deflagraram aí nesta rodada. E a outra rodada que vocês devem saber, e essa sim ocorreu de fato, é a rodada de 2001, né? A rodada de Doha. Doha, que fica no Catar, um país aí que nós sabemos que tem uma série de restrições, né, culturais aí, em relação ao Ocidente e tudo, então que não permite a entrada de tantas pessoas. Então nós não tivemos manifestações lá, né, porque o país não permite isso. Então nós só tivemos lá a presença dos membros, de fato, da OMC. E essa rodada de Doha, ela ficou muito conhecida aí, porque ela trouxe alguns avanços, mas, é claro, ela trouxe algumas controvérsias. Dentre alguns dos avanços que nós podemos dizer que a rodada de Doha trouxe, foram os seguintes. Ela trouxe, na questão do comércio mundial, a questão dos cuidados ambientais, né? A OMC colocou isso agora, né, nas pautas para o comércio, os cuidados ambientais que os países e as empresas deveriam ter, sobretudo para comercializarem um com o outro. Isso foi um grande avanço, tá? Lembra da rodada de Seattle? Isso era uma questão. Agora a rodada de Doha, né? Na rodada de Doha eles trouxeram isso na pauta e conseguiram votar e colocar a favor, que os países deveriam diminuir, né? E colocar isso como pauta aí no desenvolvimento. Como também, e um dos grandes avanços que eu vejo também, que foi na rodada de Doha, foi a questão dos remédios genéricos. Mas os remédios genéricos a quebra da patente atual. Claro que remédio genérico existe aí há muito tempo, mas a quebra das patentes atuais. Por quê? De remédios novos. Um remédio, um laboratório, quando ele fabrica um remédio, ele tem o direito de uso, a patente dele, durante 20 anos. Depois de 20 anos, pode-se quebrar a patente e qualquer laboratório pode fabricar poderia, né, fabricar esse remédio. Só que nessa rodada de Doha, né, a OMC conseguiu, né, e os países assinaram que remédios aí no qual eles trazem aí uma sobrevida para as pessoas, no qual eles auxiliam aí no tratamento de doenças terminais, esse tipo de coisa, os laboratórios podem quebrar a patente, eles podem exigir, solicitar a quebra da patente, né? E para poder fazer o tratamento das pessoas enfermas. Isso foi muito legal, né? Por exemplo, esses remédios retrovirais, né, que nós utilizamos no Brasil aqui para o tratamento da AIDS, que veio aí do governo Lula, né? Eles todos foram com quebra de patentes por causa do acordo da OMC. Né? A gente consegue aí dar uma sobrevida para aqueles que hoje as pessoas que têm, né, o vírus da HIV, aí eles vivem normalmente. Antigamente a expectativa de vida dessas pessoas era baixíssima. Hoje, com o coquetel que elas tomam lá, né, sobretudo
por conta da quebra de patente, né, e barateou para os laboratórios fabricarem os remédios genéricos, né, foi por conta dessa rodada de Doha. Esse remédio que você toma aí muitas vezes aí foi por conta disso, tá? E ele tá a preço, né, mais acessível na farmácia, foi por conta disso. Mas nem só de avanços veio, né, a rodada de Doha. Ela ficou muito conhecida também por alguns impasses, principalmente entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, no que tange o quê? No fim dos subsídios agrícolas defendidos pelos países subdesenvolvidos. Como eu disse no início da aula, os países subdesenvolvidos, eles não conseguem eles não conseguem manter subsídios agrícolas, né, para os seus produtores, como fazem os países desenvolvidos. E do outro lado, os países desenvolvidos ficou um impasse porque os países desenvolvidos queriam que os países subdesenvolvidos tirassem as suas tarifas dos produtos industrializados dos países desenvolvidos. Olha o impasse. Os países desenvolvidos querem que os desenvolvidos tirem o subsídio agrícola, porque eles não conseguem concorrer. E os desenvolvidos querem que os subdesenvolvidos tirem as suas tarifas dos seus produtos industrializados. Só que percebam, isso está desleal, porque os subdesenvolvidos, eles tarifam esse produto industrializado porque é uma das únicas formas que eles têm de obter algum tipo de renda, né? E essa rodada de Doha, ela tem essa controvérsia, dessa disputa entre os dois países, é porque não conseguiu chegar a um acordo e desde 2001, pasmem, 19 anos, que ela está em aberto, essa rodada de Doha. Não chegou a um consenso e, portanto, a rodada de Doha continua em aberto. Não chegou a um consenso entre uns países. Uma coisa legal que você tem que saber sobre a OMC, hoje ela conta com 164 membros, tá? 22 países aí são candidatos a entrar na OMC, estão sob análise. Desses 164 membros, 98% de todo o comércio mundial é concentrado nesses 64 membros. Ou seja, olha o poder desses países, tá? Desde 2013, a OMC ela é liderada aí por um brasileiro, tá? O Roberto de Azevedo, que foi o que eu coloquei para vocês na matriz de vocês, uma entrevista dele, né, de fevereiro deste ano, falando sobre o impacto do coronavírus no comércio mundial. Uma visão, obviamente, de fevereiro, né, não do momento atual. Bom, meus amigos, então essa foi a nossa aula hoje sobre o sistema OMC. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, ficou uma aula longa, eu sei. Eu peço desculpas a vocês por isso. Sei que eu falo muito, mas eu tentei ainda ser bem sucinto aqui, né, para não ficar muito chato. Espero que tenham gostado, tá? Peço a vocês para não esquecer de assinar a lista de presença. Qualquer dúvida, como sempre, eu encontro né, à disposição em todos os canais que vocês já sabem aí, no e-mail, no comentário do vídeo, na live, vocês já sabem todos aí. Tchau para vocês e até a próxima aula. Fui!